É, não deu. Se seguraram, né? Deu. Que cagaço. Tu tem mais raiva do Palmeiras ou do Botafogo? Palmeiras, eu acho. Né? Cara, eu tenho uma raiva do Bragantino, se tu quer Do saber. Bragantino. Cara, o Pode ser. Bragantino entrou. Ô Baldasso, o Bragantino entrou fofo em campo. Sabe? Os caras parece que. O goleiro, Parece que o não tinha goleiro mais do nada pra Bragantino. disputar. O goleiro do Bragantino é um grande amigo, né? É um grande amigo. Ai, cara. Tu acha que o Sacha brigou por um prato de comida nessa partida, não? Não, eu acho que ele teria passado fome, assim. Eu acho que os caras deixaram, assim, a porta aberta. Ó, a geladeira tá ali, tá? Ele olhava a geladeira, será que eu Mas vou? tu sabe que eu não esperava o resultado do Palmeiras com o Ceará. Esse para mim, eu não contava com esse jogo, porque o Ceará tinha que perder esse jogo. E o Palmeiras foi com o time C e o Ceará saiu na frente. Sabe que eu tenho vontade de ver esse jogo, para saber o que aconteceu nesse jogo para o Palmeiras completamente time C, desmotivado, ter virado, ter feito 3. Com o Ceará jogando em casa. Meu, a torcida, tu já viu imagens da torcida do Ceará depois do jogo? Eles não imaginavam, cara. Eles Mas nunca, o. sabia que eles nunca tiveram na zona de rebaixamento, o campeonato Não, inteiro, eles. só entraram na última rodada. Mas tu sabe que isso foi muito parecido com a queda do Atlético Paranaense ano passado. O Atlético Aham. também passou o campeonato inteiro fora e entrou na última. E tu sabe que a barca pesou pro lado do Vina, né? Poxa, os caras Eu vi, picharam o eu vi. carro do Vina. E, na boa, assim, né? Aí já. Teu direito termina onde começa o meu, né? E o meu Claro. termina onde começa o teu. Aí a gente já vai pra uma outra coisa que é uma esfera Tá. criminal. Mas ele ficou muito marcado por causa daquela expulsão Sim. em 4 minutos no jogo contra o Inter. Aquela expulsão, o Vina foi responsável por salvar o Inter e por rebaixar o Ceará. É, isso Se aí. o Vina não é expulso ali, a situação se invertia. O Internacional caía. Aquele jogo foi uma dádiva na vida do Internacional. O Inter teria perdido aquele jogo também. O Vina foi um grande responsável. Claro que não é para agredir o cara. Agora, Mas, ele ser transformado em vilão, eu acho totalmente é, plausível. não, é plausível. Mas tu sabe que tu pegar o Fortaleza há 10 partidas atrás estava rebaixado, cara. A gente já Tava. considerava uma vaga só em aberto. A Mas chegada do a dor é pior. Palermo A dor é pior, né? é porque tu consegue reverter isso. Eu acho que é igual o cara que ganhou muito dinheiro e depois ele ficou sem dinheiro por um erro dele, Aham. sabe? É isso aí. Porque o Isso cara que aí. não tem dinheiro, a gente acostumou a vida inteira a não ter dinheiro, entendeu? Então tu já te adapta àquilo. Mas tu É. imagina o cara vai lá, ganha uma mega cena e daqui a pouco ele faz 2, 3 tripulia errada aí e ele fica sem grana. Porque o Fortaleza foi isso, né? O Fortaleza tava caído, aí o Palermo traz o Fortaleza pra fora da zona e o Fortaleza acaba caindo de novo. Mas que campeonato maluco. E vou te dizer uma coisa, Baldasso. O Inter teve mais sorte que juízo, hein? Não, Porque tu chegar numa última rodada, que tu depende da tua vitória e ainda de outros resultados paralelos. Pô, teve um momento ali, eu tava transmitindo a minha jornada, tinha momento que saísse um gol do Bragantino. Por exemplo, quando tava 2-0 ali, saísse um gol do Bragantino, o Inter ainda caía. Com os Aham. resultados paralelos de momento. Cara, Aham. foi pra matar, Bagé. acredito, velho. Um colorado me mandou uma mensagem ontem na jornada. Nos salvamos, não merecíamos cair. Eu disse: tu tá enganado. Tu tá enganado, nós merecíamos cair. O É. Internacional se salvou por conta de a Aura Bel, a sorte, ou sei lá o quê. O Inter merecia cair. O Internacional merecia cair. O Internacional cumpriu toda a cartilha. O Inter merecia cair mais do que o Fortaleza, que se recuperou. O Inter merecia cair mais do que o Ceará, que nunca teve na zona do rebaixamento. Eu sou colorado e admito isso. O campeonato que o Inter fez, o que o Inter fez na reta final, no que diz respeito à falta de envolvimento, falta de profissionalismo, olha, ninguém merecia cair mais que o Internacional. Graças a Deus, nosso Senhor, sabe-se lá por que motivo, o homem iluminou o Internacional, iluminou o Abel Braga, que já é um iluminado, e o Internacional se salvou. Mas teve um momento que tu viu que não ia dar? Ou tu ficou esperançoso o tempo todo? Não, Bagé, eu vou ser sincero contigo. Eu estive 4 dias na Série B. Eu estava pensando no Inter e Criciúma, eu estava pensando no que seria o nosso trabalho, se ia baixar a audiência ano que vem. Eu não tinha nenhuma esperança. Eu enganava as pessoas aqui. Eu enganei você que está assistindo, viu? Eu enganava vocês, até para, né, não deixar cair o clima tanto. Eu não acreditava. E durante a jornada, quando sai o 1-0 Fortaleza, quando sai o 1-0 Ceará, porque chegou um ponto que o Inter não Sim. estava ganhando, que o Ceará estava ganhando do Palmeiras,
que o Fortaleza estava ganhando do Botafogo e o Juliano Machado, que estava transmitindo Vitória e Bahia, dizia, cara, o goleiro do São Paulo é o herói do jogo. Ali eu achei que não ia dar. Eu achei que vocês cairiam quando teve aquele chute na trave. Acho que Ah, no primeiro tempo ainda. sim. Quando No 0 a estourou 0 aquela bola, eu olhei pros guris e disse, cara, esse aí é o sinal. Não vai entrar hoje é bola no gol dos caras. Mas o time do Bragantino, muito. E que bom também pro lado do Inter, que pegou esse Bragantino, né? Que é a cara do Mancini, né, cara? Pra mim, o único que tava completamente destoante era o Sacha. O Sacha tava constrangido de estar em campo. Eu achei até que o Mancini ia tirar ele mais cedo. Porque ele tava constrangido de estar em campo. Eu notava o Sacha meio se marcando, sabe? Quando tu corre pra cima do zagueiro, tipo, o cara não vai passar a bola pra mim, porque eu tô em cima do zagueiro. Mas aí é que tá. O cara, quando não quer jogar, que foi o Sobis uma vez deu uma entrevista, acho que foi pro Duda Garbi, né? Dizendo que em 2016 ele jogava no Cruzeiro, ele pegou o Inter no Beira-Rio, e o que ele fazia? Ele pegava a bola, quando ele chegava perto da área, ele dava um giro a mais. Dava um giro a mais. Ele aparecia atrás da marcação para não receber. Eu não tô nem falando de má fé. Eu tô falando daqui a pouco o cara não consegue. Quando o coração. Velho, se realmente o coração desses caras bateu mais forte, aí não tem profissionalismo que segure. O cara em campo não vai conseguir. Tu imagina o cara que é muito colorado, que é o caso do Sobis, e talvez seja o cara do Sacha, se apresentar para receber uma bola na cara do gol, em que se ele fizer o gol ele rebaixou o clube dele do coração, é difícil, cara. Eu sei que tem que ser profissional, sei que é um desrespeito. Se o Sacha realmente, né, não jogou porque era o Inter, é um desrespeito com o clube que paga o salário dele. Claro que tem tudo isso. Sim. Mas acontece. O Renato em 91, não pediu para não jogar. Pediu para não jogar pelo Botafogo no jogo que rebaixou o Grêmio. E o Paulo Roberto Coelhinho, se eu não me engano, ele jogou porque ele tinha ódio de um dirigente do Grêmio que tinha ferrado com ele queria que o Grêmio rebaixasse para ferrar com esse dirigente. Se eu não me engano, era o Túlio Macedo, falecido Túlio Macedo. Mas, cara, chega uma hora que o coração fala também, velho. O coração em algum momento vai falar. Mas agora, olhando assim, depois da... Primeiro, eu acho que o presidente tinha que ter dado entrevista, tá? Por mais que fosse pesado, Sim. cara, o maior peso das costas ele tinha tirado. Porque se foi por ele, se foi pelo Abel, se foi pela torcida, se foi pelos astros, não interessa, ele não caiu. Então o maior peso das costas ele já tinha tirado. Eu acho que ele deveria ter dado a entrevista. Mas ele foi estratégico. Porque ele veio com o pacote pronto de um novo passo político, né? Quando ele deixa muito claro que ele quer união, que ele quer paz pro clube e que inclusive os aliados dele de momento ali vão ter que entender. É mais ou menos assim, olha, para trazer mais gente eu vou ter que mexer em alguns aqui, vocês vão ter que entender. Para mim ele veio com um pacote pronto, sabe? De tentar inclusive neutralizar a oposição. Guardadas as proporções, recentemente o presidente Guerra fez esse movimento. Ele foi lá no Guto Peixoto, que era do movimento Grêmio Unido, que era um movimento estratégico do Grêmio, porque é um movimento de origem do presidente Romildo. Ele trouxe o Guto Peixoto para dentro. Quando ele traz, ele mata um dos principais movimentos lá, que poderia, quem sabe, até ter um candidato. Então, estrategicamente, ele foi inteligente. Se é que ele vai conseguir isso, né? Não sei se ele vai conseguir. Tem um fato que aconteceu, que iria acontecer e agora aconteceu, que é determinante para todo esse processo. Existe um movimento político do Internacional chamado Povo do Clube, que tem 70 Sim. conselheiros, e estava ao lado da gestão, estava dentro da gestão. Eles pularam fora. Então o presidente Barcelos hoje não consegue vencer nenhuma votação para nada. O presidente Barcelos hoje, se botar com o Povo do Clube tendo saído da gestão, o presidente Barcelos não elege mais nada hoje. O que eu acho que poderia ser um bom acordo? O presidente Barcelos quer trazer os caras de oposição para trabalhar em vice de futebol, quer implodir os vice-presidentes dele, mandar todo mundo embora e chamar esses caras da oposição para todo mundo compor junto. Não é uma novidade, tu falou do Guerra, e eu cito o Carvalho. Carvalho fez um 2002 que ele quase caiu, o segundo ano dele, chamou toda a oposição, botou um em cada pasta lá dentro, o Inter foi para onde foi. Acontece que tem uma coisa diferente daquela vez do Carvalho e de agora. Agora é ano de eleição. É ano de eleição. De que forma a oposição vai encarar isso? Ela vai aceitar esse desafio pelo coração colorado ou ela vai entender que é uma manobra política do Barcelos para que todo mundo afunde junto no Titanic no ano que vem? Porque, convenhamos, o 2026 do Internacional promete coisas bem difíceis.
bem difíceis. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu ainda queria a renúncia do Barcelos, que eu acho que não vai acontecer mais. Eu queria que o Barcelos renunciasse. A gente não pode esquecer, nós colorados estamos ah, absolutamente felizes de o Internacional não ter caído. Nós temos uma gestão que destruiu o Inter. E a gestão ontem poderia ter acabado com o Internacional. Acabado. Graças a Deus, o Abel Braga veio e salvou. Essa direção poderia ter decretado a falência do Internacional na tarde e noite de ontem. Então, assim, não vamos transformar em louros da direção o que aconteceu ontem. Essa direção é catastrófica. Tu sabe que nesse ponto, por exemplo, assim, aí o torcedor por vezes não entende. Não, mas calma aí, como é que vocês sabem? É que tem uma questão que ela não muda, que é a questão estrutural do clube. O que mudou é que, graças aos astros, ao conjunto de constelações na Terra e tal, por A mais B, o Inter não caiu. Pronto. Agora, tu tem o mesmo presidente, tu tem uma mesma prática. O que ele vai buscar agora é uma pacificação que a gente sabe que, na verdade, já não existe. Essa história de ter paz. Vou trazer. Primeiro, que ele não sabe se vai conseguir fazer. E segundo, que ele pode passar por um processo que ele mesmo fez. Quando ele foi homem do futebol lá da gestão do presidente Medeiros, ele usou um espaço em que ele se projetou, em que ele teve vitrine, e depois ele voltou para ganhar a eleição daquele mesmo que tinha aberto a porta. Ele pode estar criando um monstro ali na frente. Mas um outro passo é que é a questão financeira, né? Eu acho que mais do que nunca agora, o Inter só tem uma solução. Ou o Inter conseguir novos patrocinadores, ou conseguir mecenas aí que possam trazer novo dinheiro para o clube, porque do contrário, Baldassi, tu tem uma economia que já dobrou a dívida, que a dívida já chegou na casa do bilhão, que tu tem uma desconfiança do mercado, inclusive de alguns jogadores. Tá, mas será que eu vou assinar e eu vou receber lá? Tem todo um processo. E mais, esse processo final de livrar do rebaixamento desgastou todo o grupo de jogadores. Com a gestão, com a direção. Como é que tu recupera esses caras? Daqui a pouco, se chegar uma proposta até menor, o Vitão daqui a pouco topa sair. Para pegar o exemplo de um jogador que recentemente teve mercado. Então, é uma equação bem complicada. Não, sabe? Tu tem uma continuidade, mas tu não tem resolução ainda das coisas da próxima temporada. Bagé, eu vou propor um assunto para ti que vai até o final do programa. Treinador. Eu e tu temos muito a falar sobre isso, Bagé. O teu é português, né? Definir o que é português. Eu acho engraçado isso. Eu acho engraçado. Que técnico tu quer? Qual o perfil do técnico que tu quer? Português. Porra, eu não consigo entender essas coisas, cara. Eu acho que o grande pensamento é que se criou uma situação em torno de que todo mundo fosse Abel Ferreira ou Jorge Jesus. São dois dos grandes exemplos, né? Porque se tu pegar até o caso do Luiz Castro, que é, digamos assim, o desejo mais próximo do Grêmio, seria o desejo que o Grêmio gostaria nesse momento, se pudesse escolher, seria esse treinador. Ele tem um recorte muito pequeno no futebol brasileiro. E ele tem um recorte numa administração capitaneada por uma SAF, que é completamente diferente. Em que o Textor chegava e disse assim: filho, quem é que tu precisa? Eu preciso daquele argentino que tá jogando lá nos Estados Unidos. Tá bom, eu vou lá buscar pra ti. Sabe? Então, eu vou tirar aqui o teu ponteiro direito, mas eu vou te dar um ponteiro esquerdo. Então é completamente diferente. Então, por exemplo, o Botafogo tinha a capacidade. Eu tô pegando o Botafogo como exemplo. Tinha a capacidade de ter o técnico estrangeiro com uma quantidade muito grande de bons jogadores. A gente pode depois discutir quem deu certo e quem não deu certo. Mas tinha essa capacidade de bons jogadores. Agora, o Grêmio não vai ter isso. O Grêmio está apostando, de repente, num conceito de ter um técnico mais caro e, em detrimento a isso, o Grêmio não tem condição de buscar jogadores do mesmo naipe. Então é um cara para desenvolver um conceito e trabalhar com alguns jogadores que já estão aí. Não é um absurdo, tá? Porque eu acho que treinador é 65% de um time vencedor. Acho que é uma ideia razoável. E acho o contrário. Daqui a pouco tu tem um grande grupo de jogadores, tu bota o treinador errado, não dá certo. Não dá certo. No caso do Inter, Bagé, tem uma particularidade. O Abel Braga deve continuar no Inter num cargo de administração de vestiário, coordenação técnica do departamento de futebol, alguma coisa assim. E provavelmente com isso, se isso acontecer, ele mantém o D'Alessandro. Obviamente que o D'Alessandro não sai. Mas ele vai estar lá. E a gente sabe como é que funciona no futebol. O Abel Braga virou semideus do Inter como técnico. Como técnico. E foi ontem. Anteontem, porque nós já passamos da meia-noite.
Então, assim, começa o ano que vem, o treinador do Internacional ele vai ter uma sombra, uma agarrada nas costas dele em qualquer problema que ele tenha. Primeiro problema que o novo treinador tiver, o pessoal vai pedir o Abel Braga. Então, eu estou tentando entender, Bagé, que tipo de perfil de treinador o Inter quer. O Inter quer um estrangeiro? Essa direção adora estrangeiro. Seria começo de temporada, daria para fazer, né? Começa o gauchão com a gurizada, faria uma pré-temporada e tal. Vai ser estrangeiro? Não sei. Vai ser um emergente brasileiro? Tem alguns aí, né, Bagé? Tem alguns emergentes brasileiros interessantes que poderia se olhar. Mas emergente não tem estofo. Emergente não tem estofo, né? Porque aí é essa coisa. Primeiro jogo ruim do emergente, vão pensar no Abel Braga. Eu vou te dizer qual técnico que eu quero que seja técnico do Internacional. Ele se chama Odair Hellmann. Esse é o meu É, técnico. o que se diz é que ele tem um contrato muito bem amarrado com o Atlético do Paraná, né? Mas Rescisão aí, gigantesca. daqui a Rescisão pouco tu vai lá e gigantesca. tem que pagar uma bala, mas vejam o que são as coisas do futebol, né? O Odair, ele foi quase que expurgado do Beira-Rio porque tinha que romper com o estilo, né, de jogo. E aí daqui a pouco tu resolve que essa solução é justamente o cara que teve aqui o tempo inteiro, que foi criado no Inter, inclusive, né, na questão de treinador. Mas eu não sei se tá tão claro assim. Aliás, sobre o Abel, tá? Eu sei que isso não vai acontecer, que eu vou dizer. Mas o melhor que o Abel teria feito era ter livrado o Inter e ter ido embora. É, Poderia até é. morar aqui no Rio Grande do Sul. Ah, vou ficar morando aqui. Mas se expor a isso, cara, não tem porquê. O que, que ele pode fazer de maior? Como técnico, ele foi campeão do mundo e livrou de um rebaixamento. Pronto. A gente pode até debater, tá? Hoje eu estava lendo, ao longo dessa segunda-feira, eu estava lendo um artigo de opinião lá do Mauro César Pereira. E o Mauro César Pereira tem alguns argumentos parecidos com o Diogo, assim, que ele chegou à conclusão que não foi o Abel que livrou. É que assim, o que foi, talvez a gente nunca vai descobrir, tá? Só que o que parece é que foi o Abel. Porque o Abel chega para desmanchar o ambiente. Tá se batendo muito na tecla, né? Ah, mas tinha 2 jogos, um jogo ele perdeu. Ou seja, ficou mais difícil. Eu acho que isso até aumenta mais o tamanho dele nessa situação. Mas eu não vejo que ele possa fazer nada. Porque se ele ganhasse, e atualmente é muito difícil isso acontecer, ele teria que classificar para a Libertadores, ganhar a Libertadores ano que vem, ganhar o mundo para fazer o quê? Empatar com o que ele já fez. Então o Abel hoje, ele não tem mais nada que ele possa fazer no Inter que possa beneficiar ele. Eu acho que a partir de agora ele só se expõe a daqui a pouco ser uma gestão toda achincalhada e ele entrar no barco, como recentemente entrou o D'Alessandro. O D'Alessandro se expôs a uma coisa e convenhamos, o ano do D'Alessandro é muito ruim, né? Porque o D'Alessandro de novo quase derrubou um time assim como lá o Cruzeiro. Então é complicado, porque se eu no lugar do Abel, eu sairia na boa, cara. Porque ele já cumpriu, ele atendeu um chamado que poucos atenderiam. Porque aquela vez que o Inter caiu em 16, eram 3 jogos, lembra quando buscaram o Lisca? Dessa Uhum. vez eram 2 jogos. Eram 2 jogos e ele ainda perdeu um. Poxa, era muito mais complicado, cara. Eu, O, fosse ele, o, teria repensado. eu acho que essa vinda dele sem custo tal, ela veio amarrada com a permanência para o ano que vem. E Provavelmente. algumas vezes em coletivas aí, nessas últimas, a gente sentiu um brilhozinho no olho do Abel de continuar o ano que vem. Agora, tu imagina, o Internacional ter o comando de vestiário do ano que vem com D'Alessandro, Abel Braga e Odair Hellmann. É tudo o que essa direção abominava. Os 2 primeiros eram cabos eleitorais da campanha do Roberto Melo contra o Barcelos na última eleição. E o Odair Hellmann é rigorosamente tudo que essa gestão prega o contrário. Tudo. Técnico da aldeia, forma de jogo, tudo. Eu adoro o Odair. Eu adoro o Odair. Eu acho que o trabalho que ele fez no Internacional foi excepcional. O Odair Hellmann pega o Internacional faltando algumas rodadas para subir para a Série A em 2017 e ele sela a volta para a Série A. Em 2018, Bagé, diziam que o Internacional ia brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Estava voltando da Série B. Ele foi terceiro colocado. Em 2019, o Inter foi para um grupo da Libertadores com o River Plate campeão que tinha eliminado vocês no ano anterior. O Internacional era o grupo da morte, não sei o quê. O Inter foi primeiro colocado nesse grupo com o campeão da Libertadores, River Plate. Em 2019, com Neilton, Parede, Rossi e Wellington Silva, o Odair decidiu uma Copa do Brasil.
Ele decidiu uma Copa do Brasil pelo Internacional. Eu acho o Odair Hellmann um excepcional treinador. Eu adoraria ver ele de volta no Internacional. Vou até meter uma campanha agora para dar uma forçada para ele voltar. Agora ele divide opiniões. Ele não é uma unanimidade na torcida do Internacional. E é tudo que essa gestão prega que não gostaria de ter. Mas essa gestão já teve que, desculpa o termo, senhoras e senhores, ela já teve que abrir as pernas para algumas coisas aí que ela também não acreditava. O Odair é um técnico, inclusive reza a lenda que em 16, né? Grande parte das dificuldades do Inter foram justamente quando o Odair saiu, né? O Odair segurava a onda e fazia aquelas costuras dos interinos. E quando ele sai para ir lá para aquela medalha até então inédita, a medalha olímpica do futebol do Brasil, quando ele, em determinado momento, ele convence o Micali lá, né? Não. Para a saída do Thiago Maia, o que a gente tem que colocar para jogar é o Wallace. Porque o Wallace vai cumprir melhor essa função e ele se dá muito bem com tá entrosado com o Luan. E aí vira titular o muita Luan bola e no o Grêmio, Wallace. galera. Então tem algumas coisas. Ele é um entendedor de futebol. Eu gosto muito do Odair. Eu acho que ele é o cara que melhor entendeu e fez jogar o Dourado, porque tinha aquela bobagem, lembra? Que até tu participava, que o Dourado era o novo Falcão, aquela coisa. Tudo que era volante que aparecia era o novo Falcão. O que faz o Odair? Ele delimita, ele pega um quadrado do campo e diz assim, filho, ó, só vai jogar aqui. Ó, tu colhe a fruta e entrega pra alguém levar pro supermercado. Tu só colhe a fruta, depois tu vai entregar pro outro ali. Ele não saía daquele quadrado e ele conseguiu fazer o Dourado jogar uma bola guardada as proporções que a gente nem imaginava que ele tivesse tanta consistência assim. Vou te dizer outra. O Odair Hellmann transformou por 2 anos seguidos um jogador que tu não gosta muito no melhor segundo volante do Brasil, que se chama Edenilson. Ele tinha uma abertura de meio campo que a gente brincava e chamava de o tripé do maionese. O tripé do maionese era Dourado, Patrick e Edenilson. Cara, ele fez um time bem consistente no Internacional. Ele fez um belo trabalho no Inter, cara. Eu gostaria muito de ver o Odair Hellmann. Tu tem razão, a multa rescisória é altíssima e eles antes de conversar com o Abel agora, eles conversaram com o Odair Hellmann, que disse, cara, tô bem amarrado aqui em contrato, mas velho, agora com um pouco mais de calma, de repente... Agora tem um outro passo, né, que é tu botar na cabeça do Odair o seguinte, por exemplo, o Atlético Paranaense voltou, o que ele vai ter de estrutura para esse ano lá no Atlético e o que ele pode ter de estrutura aqui, porque para que ele vá romper esse contrato lá, tu tem que oferecer, porque não adianta assim, tu vai voltar pro lugar onde tu foi criado. Mas o lugar onde eu fui criado também me mandou embora. Né? Uhum. Então, para convencer ele, tu tem que ter um projeto. Porque eu não vejo, Baldasso, e pode ser que aconteça, tá? Mas eu não vejo uma solução rápida para que o Inter possa refazer um elenco, por exemplo. Vão liberar fulano, Beltrano, vão buscar o Cicrano. Sabe, eu acho que tem ainda uma equação que é difícil de ser montada, até para tu convencer um cara que tá muito bem amarrado no outro clube. Eu acho que isso pode ser um ponto que não traga o Odair. Uma coisa é o Odair emergente que estava aparecendo. O Odair em 2017, o Inter ia procurar um novo técnico quando demitiu o Guto Ferreira. Quem pediu para o Odair virar o técnico de interino para a principal foi o D'Alessandro. D'Alessandro, representando o grupo de jogadores, disse, nós queremos o Odair como técnico. E aí o Odair ficou. O Odair foi, no início da carreira, Bagé, o técnico da sobrevivência. Incumbência de sobrevivência de um Inter em 2017 na Série B e 2018, numa situação muito complicada, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, depois disso, o Odair já treinou vários times brasileiros, o Odair encheu as burras de dinheiro lá em Dubai, que ele adora, ele vai toda hora para lá e ganhou muito dinheiro lá, fez ótimo trabalho lá. No Atlético Paranaense, o Odair está num outro patamar agora, não é mais um emergente. Tu tem razão, o Odair já está num patamar de treinador que tem condições de exigir algumas coisas. Peraí, eu tô ouvindo o Baldasso lá que está dizendo que o clube está quebrado e que 2026 pode ir à falência. Qual é que é? Eu vou treinar esse time como? Com que condições? Com que estrutura? Tem realmente tudo isso. O famoso pra que eu vou me jogar lá, né? Porque outro dia se falou no Guto Ferreira, né? Que não fica lá no Remo, o Remo já tá negociando, se falou até no Cuca agora, talvez lá no Remo, e que o Guto Ferreira pudesse ser uma alternativa. Outro dia chegou a se falar no Carpini, que foi rebaixado com o Juventude. É que agora, como tá esse ato sem técnico, vai se falar em tudo que é nome, né? Vai aparecer tudo que é nome. Os bons trabalhos do Carpini estão se tornando cada vez mais raros, né? O Carpini está começando a virar um Anderson Moreira, que fez 2 bons trabalhos na vida e depois começou, e era o grande nome surgindo, Ney Franco, lembra do Ney Franco? Grande nome surgindo no futebol brasileiro, depois né, ficou no meio do caminho. O Carpini eu não sei mais não, cara, eu não tenho mais essa
confiança no Carpini como, tipo, certeza de que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas sabe que esse é um ponto que daqui a pouco leva também no caso do Grêmio. O Grêmio, claro, recém na noite passada, aliás, no final agora da noite passada, que o presidente Odorico assumiu de vez, e ele tem uma dificuldade muito grande financeira daqui pela frente. Acho que vai trabalhar muito o Pelaipe é muito bom nesse improviso, né? De trabalhar sem dinheiro. Vai trabalhar muito o Alex Leitão, que é o CEO do Grêmio, que trabalhou durante muito tempo lá no Orlando City dos Estados Unidos, né? E o mercado norte-americano é o principal mercado de marketing esportivo. Então isso dá um estofo para esse cara chegar aqui e negociar publicidade. Parece que ele está trabalhando aí já a possibilidade de um patrocinador master que vai pagar mais do que vinha pagando a Alfa. Agora, de toda forma, eu acho que isso que leva o Grêmio a pensar num outro patamar de treinador, sabe? E quando eu falei agora no sábado, eu descobri que o terceiro nome era o do Vitor Pereira, a reação é muito ruim por parte do torcedor. O torcedor lembra do Vitor Pereira, que causou mais problema do que solução. O Vitor Pereira é o cara que... acho que ele até faz um bom trabalho no Corinthians, ninguém estava ajeitando o Corinthians. Só que daí ele vai lá pro Flamengo quando tá bem o Dorival. Daqui a pouco ele tem lá no problema da sogra, né? Que ele disse pro Corinthians que precisava deixar o Brasil e depois saiu de São Paulo e foi pro Rio de Janeiro. A sogra milagrosamente ficou boa em uma semana. Melhorou no aeroporto. Aí ele assina um contrato de 3 temporadas com o Wolverhampton da Inglaterra, onde ele foi muito mal e foi demitido em meses. Isso que lá é o clube que manda o Jorge Mendes, que é o empresário português lá do Cristiano Ronaldo e tal. E assim, ó, o que dizem é que a relação dele com o jogador é a pior possível. Ah, é? É pior possível. Então, será que o Grêmio vai, sabe? Eu acho que foi uma possibilidade que surgiu. Porque o Arthur Jorge tá no Al Rayyan, lá do Catar, ganhando camelos de barra em ouro, né? Não tem como tirar esse cara pra cá. O Luiz Castro tá no mercado. É um cara caro? Um cara que vai custar mais de 2 milhões. Mas é o cara do mercado. O Mano deu uma entrevista agora deixando claro que, ó, eu já entendi. Se eles quisessem falar comigo, já teriam falado. E o Mano não é barato. O Mano é um cara de 1 milhão. Mas pra mim fica muito claro que não é o Mano o desejo do Grêmio de continuidade. Agora, tem um outro detalhe, tá? Se tiver Abel e D'Alessandro no vestiário do Internacional, a direção certamente vai considerar que há estofo para trazer um técnico estrangeiro, de que ele estaria muito bem amparado no vestiário. Aquela coisa que eu e tu temos dedos, né? Que é o do ganhou clausura e abertura, virou um grande treinador, pode trazer que tá pronto. É o Quinteiros, é o Cudê, é o Medina e o outro lá que ganhou com o Independente del Valle, o Miguel Ángel. Eu tenho muito medo dessas coisas. Eles transformam em grande treinador, um treinador que eventualmente ganha um título argentino, com todo respeito à Argentina, hoje para ganhar título tá bastante simples. O futebol argentino tá completamente quebrado. E essa direção adora técnico estrangeiro. Por eles, seria só técnico estrangeiro. Isso eu sei, porque eu ouvia dos caras nos bastidores. Não queremos mais saber de técnicos brasileiros. O Miguel Ángel, quando veio para o Inter, eles cometeram a heresia, o disparate de mandar embora o Abel Braga para trazer o Miguel Ángel Ramírez, eles diziam rigorosamente o seguinte: não importa o que aconteça neste ano, nós somos diferentes. Mesmo que for mal, nós vamos manter ele até o final da temporada. Acreditamos neste trabalho e tem que ter convicção. 3 meses mandaram embora, porque eles não sabiam o que era uma pressão de torcida. Claro. A pressão de torcida tu não aguenta, não aguenta. Tu pega o Quinteiros no Grêmio. O Quinteiros tu olhava, ele passou no Chile, campeão. Na Bolívia, campeão. No Paraguai, campeão. Na Argentina, campeão. Aí, pô, como é que eu vou contestar, né? Ele foi campeão em tudo que é lugar. Só que chegou aqui e ficou muito claro que ele não sabia do que se tratava. O Baldasso, nós fomos jogar um Grenal valendo um octacampeonato, que o Inter já tinha vantagem, mas que tava todo mundo acreditando. E ele tinha voo marcado 1h30 depois do fim do jogo. Tu imagina, ele não acreditou que era possível ele ganhar. Porque se ele ganha, poderia ter tido prorrogação, pênalti, atrasaria o voo dele. Ele já comprou a passagem indo como é que ele trabalhou o meu time durante a semana? Se ele se preocupou primeiro em comprar a passagem dele. Então, sabe, os caras não têm a mesma noção. A menos que seja alguém que tenha trabalhado aqui. Mas quem é que trabalhou aqui que deu certo? O mais perto disso é o cara que fica bravo, que é o Cudê. Mas, cara, traria o Cudê de novo? Eu acredito que não, sinceramente. Por mais que ele seja próximo do presidente Barcelos. Porque ele saiu com uma rejeição muito grande. Então, agora, cara, Bagé, outra coisa, não tem tempo, né, Bagé? Pra mim e pra ti, né? Não tem tempo. Tem que ser agora, né? Tem que encaminhar isso agora. Dia 11 de janeiro começa. Dia 11.
E outra, esquece o Campeonato Gaúcho, vamos caminhar por isso. 28 de janeiro tu já tem um Campeonato Brasileiro, e aí esses pontos vão fazer falta lá na frente, sabe? Tu imagina o que seria a diferença de 3 pontos na conta do Inter, ou na conta do Grêmio agora no final. Tu evitaria uma pá de sofrimento. Então tu tem que arrancar muito bem. E tem um outro perigo que a gente estava tocando no ponto hoje ainda. É o problema lesões. Porque os caras vão ter pouquíssimo tempo de descanso. Tu termina em alta intensidade, desgaste emocional pros dois lados, do Inter muito mais, claro, e tu já tem que começar com cobrança. Porque se o Inter estrear e jogar e ir mal, já começa a ladaia pegada de cedo, cara. Vai ser muito complicado o calendário do ano que vem. Vai ser, porque já pagaram parte das férias no meio do ano, as férias são menores agora. Vai ser um problema. E com a mesma cobrança, cara. O torcedor não quer saber, o torcedor quer ganhar campeonato, não interessa o que Sem dúvida nenhuma. A cobrança é rigorosamente igual. Não. Que pena. Que pena, né? Acabou. Voltamos uma outra hora, tá? Beijo. Tchau.